Começa agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal e favorito da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou ao lado de Lara Brenner. Muito boa noite, Lara. Boa noite, meu querido. Só tenho uma coisa a dizer pra você com esse seu look maravilhoso, de verde. Tá uma coisa meio Yellowstone, assim. Agro é pop. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Agro é tudo. Porque hoje vamos falar de agro, né? Exato. Falar dessa força brasileira. Exato. E ninguém mais, ninguém menos do que Christian Lobauer está aqui com a gente, cientista político. Tudo bom, Christian? Como é que você está? Boa noite. Boa noite. Vou bem, obrigado por estar com vocês. Prazer, Lara. Prazer, Arthur. A gente falou de cientista político aqui, mas você é muito mais que cientista político. Dá um pouquinho das suas credenciais aí pro pessoal de casa, Christian. O que você faz hoje? Na verdade, eu estudei ciência política e era professor. Fiz meu mestrado, doutorado em ciência política, mas eu fiz uma curva, uma trajetória de vida e virei executivo de entidades de representação, né? E por acaso comecei com o agronegócio. Então, há 25 anos atrás, depois de uma passagem curta pela Fiesp, eu fui ser diretor da Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, que hoje chama ABPA, proteína animal, porque juntou com suínos e com ovos e com genética. E nessa trajetória, depois por headhunter, eu fui indo para outras. Fui parar na Associação Brasileira dos Exportadores de Suco de Laranja e depois na Associação Brasileira dos Produtores e, enfim, dos fornecedores de insumos de defesa vegetal, que é agrotóxicos, para quem não gosta, ou defensivos agrícolas, biodefensivos, sementes e biotech. Então, na verdade, o que eu fiz sempre foi a mesma coisa, embora não pareça. A representação política de instituições empresariais junto ao governo. Ou seja, o agro tá até o seu tutano aí, né? Eu acabei, sem ser agrônomo nem veterinário, eu acabei aprendendo um pouco da matéria. Bom, e Lobauer, a gente está falando aqui, você foi para a parte da pecuária no início, depois suco de laranja, você entrou em todos esses ramos aí. Eu queria falar um pouco de agro, né? Que você pudesse falar para o pessoal de casa o que o Brasil tem de tão forte, por que o agro brasileiro é tão forte e tão pop, como a gente estava comentando aqui, né? Qual que é a importância do agro para o Brasil? Olha, eu vou tentar sempre responder de uma forma bem curta para ser mais agradável, mas assim, essa é uma pergunta que vale um programa inteiro, né? Assim, o que é a vocação brasileira? Se a gente começar por essa pergunta, qual é a vocação que um país tem? O Brasil é um país que tem a vocação que ele quiser ter, que é um país que tem dimensão para isso, tem mercado, tem inteligência, etc. No entanto, se você olhar a história recente do Brasil, os últimos 40 anos, ele teve a chance até de ser um produtor de chips de computador, teve a chance de ser um produtor de automóveis, algumas chances passaram. E o que ficou pela história vivida é que esse país tem uma vocação como produtor de alimentos, fibras e energia, por várias condições que foram dadas pela natureza e também pela capacidade da sua sociedade em se organizar em torno disso. Então, fazendo essa introdução, o que a gente tem? A gente tem água, a gente tem terra, a gente tem tecnologia. Em tecnologia cabe um monte de coisas. A gente tem mercado grande, a gente tem empresas competentes conectadas nas cadeias globais de valor, que é uma coisa também difícil de ter. A gente tem todas as condições necessárias para que nenhum outro país no mundo tem. Climáticas. As climáticas, que é justamente a questão de você adaptar a produção da agricultura no ambiente tropical, porque a agricultura humana se desenvolveu nos ambientes temperados da terra. Então, os grandes países agrícolas são os Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Rússia, Ucrânia, até a Austrália, África do Sul, Argentina. O primeiro país que se adaptou à produção competente, produtiva, em grande escala, no ambiente tropical, foi o Brasil, através da tecnologia. Então, nos últimos 40 anos, ele saiu de um país importador de alimentos. O Brasil era importador de arroz, de feijão, de carne. A gente nem lembra disso, porque a gente não viveu. Né? Exportadores de arroz. Se transformou no maior produtor e exportador de duas dezenas de produtos. Dos mais importantes produtos da alimentação dos seres humanos, só o trigo ainda não faz parte dos produtos que o Brasil é expoente. E ele já está produzindo. Assim? Tem como citar alguns desses produtos para o pessoal de casa? O Brasil é o primeiro produtor e exportador de soja. Ele é primeiro produtor e exportador. As 3 proteínas animais, frango, ele é o segundo produtor, primeiro exportador. Carne bovina, primeiro produtor, primeiro exportador. Carne suína,
quarto produtor, terceiro exportador. Açúcar, primeiro produtor, primeiro exportador. Café, primeiro produtor, primeiro exportador. Suco de laranja, primeiro produtor, primeiro exportador. Laranja, primeiro produtor da fruta também. A exportador cai muito. Mas você vai... papel e celulose, que também está no âmbito da agricultura. Produção de eucaliptos e pinos, transformar em celulose. Primeiro produtor, segundo exportador, se eu não estou enganado. Então, tem uma tabela de grandes produtos que são uma cadeia de inteligência, de empresas, de gente, de tecnologia, de laboratório, que o Brasil é um expoente. Para ficar no ramo dos alimentos, milho. Milho, o Brasil hoje já é o segundo maior produtor do mundo. Há 10 anos atrás ele não estava entre os 5. Porque hoje ele não só produz milho para alimento, como também para energia. Então, a fronteira da produção e exportação de alimento entrando na energia deu mais um salto. O Brasil produz cana-de-açúcar, produz açúcar, começou a produzir eletricidade de bagaço. 17% da energia brasileira elétrica vem do bagaço da cana já. As pessoas às vezes não param para pensar o que é isso. Ninguém sabe As disso. usinas jogavam o bagaço fora. Hoje as usinas utilizam o bagaço para produzir energia. Então já é energia verde, energia limpa. Isso é expertise brasileira ou a gente importou isso? A inteligência? Olha, a maior parte é brasileira. Porque para se desenvolver, não só a parte de produção de alimento, como a produção de energia, mas também a exportação, muita coisa foi desenvolvida no Brasil. Imagine o que é você exportar um navio de 12 mil toneladas de suco concentrado para o Japão e esse suco não entrar em contato com oxigênio. Quem inventou isso? O sujeito que plantava laranja na Flórida a vida inteira fornecia suco de laranja para os americanos. Quando os brasileiros, isso é uma história longa, se a gente tiver tempo eu conto, mas quando os brasileiros começaram nos anos 70 a substituir a produção da Flórida, porque tinha muita geada, e as melhores condições climáticas para produzir laranja no mundo estavam no estado de São Paulo, e começaram a fazer isso, e industrializaram e viram que o mercado brasileiro era pequeno para suco, porque a laranja está disponível, eles criaram uma indústria de que você desidrata o suco, você faz uma pasta e você coloca essa pasta em caminhões, são aqueles caminhões que a gente vê na Bandeirantes, descendo até Santos. Esse suco vai para tanques, como são tanques de petróleo, que vão para um navio, entram num navio de suco de laranja e esse navio vai até o Japão. E esse suco não entrou em contato com oxigênio. Quem inventou isso tudo? Os brasileiros. Isso é tudo tecnologia, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, tem uma máxima que a gente aprende na escola e depois eu quero desdobrá-lo, Bauer, pra gente falar desse material escolar, Enem, agronegócio, essas coisas. A gente vai... Já vamos chegar lá, pessoal, nessa parte da conversa, né? Mas eu queria aproveitar, porque tem uma coisa que a gente aprende desde que a gente é pirralho, que é assim, o Brasil, ele é um país de terceiro mundo, porque ele exporta matéria-prima e importa tecnologia. Né? Eu queria saber, cara, qual que é o problema de você exportar matéria-prima? Porque tudo isso que você está falando, nós somos o primeiro exportador. É tudo matéria-prima, que você está comentando, né? Mas tem muita tecnologia no agro. Exatamente. Hoje. Qual que é o problema da gente bater no peito e falar, cara, a gente exporta matéria-prima, é isso aí. Qual que é o lance disso aí? Qual que é o problema? Tem muitos estigmas que têm que ser desmontados em torno desses temas. Começa a conversa assim. Qual é o maior produtor de alimentos, o maior produtor e exportador de alimentos do mundo hoje? Os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo. Então não tem nenhum problema em ser produtor de alimento. Pelo contrário, porque você está dizendo exatamente o que acontece. Num grão de soja, que é uma commodity, o que significa commodity? Um produto sem diferenciação. Um grão de soja no Brasil, na Austrália ou na Argentina é a mesma coisa. Por isso ele é cotado em bolsa. Mas para você chegar na produtividade que tem na soja, no Piauí, na Bahia, em Goiás ou no Mato Grosso, que são regiões muito diferentes, onde a semente é muito diferente, porque ela teve que se adaptar àquelas condições climáticas, aquele solo, aquelas condições de solução hídrica, etc. A pesquisa em torno disso aqui tem muita tecnologia.
tem laboratório, tem muita gente em estudo genético, tem muita gente que estudou coisas que a gente nem tem ideia o que foi para conseguir fazer com que aquele grão seja viável naquele ambiente. Não era assim há 50 anos atrás. Hoje é. E essas coisas se aplicam a tudo que a gente estava falando antes. Você acha que você exporta frango? O pessoal fala, frango é fácil. Fácil? Quem é que consegue exportar frango para o Oriente Médio se você tem que abater cada animal voltado para a Meca e tem que fazer a oração um por um, Alá seja louvado, por um muçulmano? Quem é que faz isso no mundo? Nossa Senhora. Só o Brasil faz. Os americanos não conseguem. Caramba, agora eu não sei nem como é que é a logística disso aí. Eu tô até pensando como é que é feito. Você vai dar um exemplo bem assim. Você vai para Rio Verde, em Goiás, uma planta da BRF, para dar um exemplo qualquer, que era ex-Perdigão, entra numa fábrica que abate 300 mil cabeças por dia. Por dia? E a parte que vai exportar para o Oriente Médio, seja para a Arábia Saudita, para o Kuwait, para os Emirados Árabes, né, está voltada para a Meca, porque senão eles não compram. E quando você vai abater, você não pode cortar com máquina, porque nos requirements, né, dos requerimentos halal, que os muçulmanos exigem para o animal, quando ele vai ser abatido, não sofrer, você não pode cortar com lâmina, você tem que cortar com uma faca, e tem que ser um ser humano. E não pode ser um cristão, tem que ser um muçulmano. Você tem lá, em Rio Verde, naquela fábrica, um muçulmano que faz o corte um por um. E faz a oração um por um. E você fala, como é que vocês têm certeza que isso está acontecendo? Porque ele está sendo filmado. E o cara na Arábia Saudita está vendo. Caramba. Quem é que fez isso acontecer? Os brasileiros fizeram. Os americanos não conseguiram fazer. Nem tem condição. Os europeus muito, muito menos. Os argentinos pouquinho. Isso é muita tecnologia, conhecimento, tentativa e erro, etc. Vontade também, né? Para usar o mesmo exemplo. Eu tô incrédulo até agora com o lance de ter um muçulmano lá cortando cabeça de frango e fazendo uma oração para cada frango que ele corta. Desculpa, isso aí a gente não vê todo dia. Não vê mesmo. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de toneladas de carne de frango que vai para o Oriente Médio todo ano. Japão. Quem consegue fazer um corte de 27 ou 28 gramas do kakugiri, que é um corte da sobrecoxa do frango? Ou seja, você abateu o frango, aí você pode exportar ele inteiro, pode exportar em cortes. Os cortes são variados, de acordo com o mercado. Uhum. Se você cortar um kakugiri, você tem que ter cortadores treinados. Eles cortam entre 26 e 27 gramas. Você coloca numa esteira, essa esteira ela pesa. Se for 27 ou 28, ela já separa. Se for 29, ela está fora. Ou se for 30, ela está fora. E separa e cai num saquinho de kakugiri de 27 gramas em japonês. Ou seja, fecha o saquinho de 2 quilos e exporta. Só o Brasil faz. Por quê? Porque quando chega no Japão, ele encaixa aquilo naquele bantô, que são aquelas bandejinhas do alimento japonês, que é como a nossa quentinha. O japonês, quando vai montar a quentinha, ele tem que encaixar. Certinho, então tem que ter 27 meses. Quem é que tem essa habilidade para exportar isso? Chocado. Ninguém fez isso no mundo. O Brasil fez. A gente fica falando essas bobagens que a gente ouve por aí sobre o agronegócio e não pensa a quantidade de investimento em gente, em treinamento, em mercado internacional, que já foi feita. Não estou falando de coisa que nós vamos fazer. Já se faz. Esses caras exportam hoje, o setor de carne de aves, quase 7 bi por ano de dólar. São várias empresas, várias cooperativas, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso agora, Goiás. Então são coisas que as pessoas não sabem. E o agronegócio, ele é essa quantidade de produtos, serviços e empresas que foram construídos nos últimos 40 anos. Agora, você falou uma coisa que me pegou. Não era essa a pergunta da pauta, mas eu vou mudar aqui, porque as pessoas não sabem. É verdade, as pessoas não sabem. Eu não sabia. E eu acho o agro fantástico. Eu não tenho nada contra o agro. Eu acho que o agro é pop até que é tudo. Mas se as pessoas não sabem, de maneira geral, será que isso não é uma deficiência de comunicação do setor? Esse é um tema que desde que faz 25 anos que eu estou envolvido com esse ambiente. Esse é um dos maiores debates que tem dentro desse ambiente. Assim, o problema da comunicação. Quais são as causas da gente não conseguir trazer esse entusiasmo que eu estou trazendo para vocês para todos os brasileiros? Tem algumas causas. Não é uma coisa só. Primeiro é a escola.
Primeiro, assim, de onde veio a nossa... Isso que você falou, commodity, tá, fazendão. Isso a gente aprendeu, né? Eu aprendi na escola também. Porque parece que é besteira, parece que é bobo. Pô, os caras estão primário. fazendo smartphone, pô. E tu tá exportando soja, entendeu? Setor primário, né? Não emprega muita isso. gente, é tudo latifundiário e tal. É verdade, tem um aspecto que o setor primário mesmo, ele emprega menos gente do que a indústria, é fato. Mas nós estamos, se você incluir isso no agronegócio, isso foi o início da nossa conversa, qual é a vocação do Brasil? É você ter uma locomotiva de produção de alimentos, energia e fibras, porque fibras a gente incluiu o algodão, que também o Brasil é segundo produtor e primeiro exportador. E o algodão é agro, mas ele produz roupa, né? Produz tecido. Então, essa locomotiva de produção encaixada numa indústria, conectada nas cadeias mundiais de valor e no mercado interno, é o nosso futuro, é o nosso talento. Ninguém vai conseguir. Porque você precisa ter sol, você precisa ter água, você precisa ter gente, precisa ter terra, tudo ao mesmo tempo. Empresa inteligente, estabilidade política, tudo. Quem tem? O Sudão. O Sudão tem terra, tem água, tem sol, mas não tem empresa estabelecida, estabilidade política. Então, o Brasil tem uma condição dada para ser o que ele já é. Só que a gente ainda não conhece. Estão faltando os blogueiros do agro. A gente tem muitos. Blogueiros do agro? Mas eu acho que eles estão falando entre si. Será que não, Lobauer? Porque mas eu não por ouvi. exemplo, Eu só conheço a Camila Telles. Sim, é isso que eu ia citar, né? A gente tem uma Camila Telles, né, que mostra esses números, né? Vai dar palestras e escancara esses números, né? Mostra a hipocrisia da esquerda, né? Seja do MST também, né? As mentiras, as coisas todas. Só que parece que são poucas pessoas falando. Uma pergunta que se faz dentro do setor há muito tempo. Já se colocou muito dinheiro, já colocaram o Pelé nisso, já colocaram. Pode imaginar, você imagina, vocês estavam brincando aqui com a campanha da Globo, da Pop, tudo e tal. Que foi uma campanha de iniciativa da Globo, da instituição Globo, porque ela percebeu que ela precisava de anunciantes e onde estava o dinheiro estava na cadeia. Então ela fez isso, não é que alguém fez por trás. Não, ela fez. Ela percebeu. Na cadeia Só que produtiva do agro, gente. É porque eu tava na cadeia, com medo do que o povo vai pensar. Cadeia produtiva do agro. Mas acabou gerando uma coisa que não ficou tão boa. Assim, agro é pop, agro é tudo e tal. E aí, a contra-propaganda acabou gerando uma coisa assim, esses caras acham que eles são tudo, são arrogantes. Eles carregam o Brasil nas costas. Eu olhei e falei, é verdade. Finalmente falaram uma coisa verdadeira. Eu também. Mas assim, o que está acontecendo hoje é porque já passou dessa fase da campanha e ela não teve efeito que todo mundo gostaria. Que seria uma coisa, vamos prestigiar... Né? O agro. Isso vem da onde? É uma história um pouco longa, assim. Eu acho que uma boa parte vem da escola. A gente não educou as novas gerações com tudo aquilo que o Brasil construiu nos últimos 40 anos. Vamos falar As escolas não ensinam isso. Né? Na verdade, ensinam o contrário. Já que estamos falando disso, eu até separei aqui uma questão recente do Enem 2023 que ataca o agro. Então, vou ler o enunciado para que não se diga que eu estou inventando teorias da conspiração, né? E a questão diz o seguinte: no Cerrado, o conhecimento local está cada vez mais sendo subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, você vê que já é aquela mentalidade opressor-oprimido de Marx, né? Dividir para conquistar. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Subordina à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre parênteses, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Olha a linguagem. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mercantilização pesada, a pragatização de seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Esse era o texto motivador da questão. Então, o texto é um pressuposto. Tipo, é assim, ponto. Aí depois vem o enunciado. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há. E aí vem. Então, quer dizer, vem as alternativas, mas as alternativas não são assim. O texto está certo, o texto está errado, é assim, não. O texto é um pressuposto. Como é que Baseando nesse texto que eu já estou colocando como uma verdade absoluta. Exatamente. Escolha a opção certa. Exato. O Lobauer, o que fez a nossa educação caminhar para isso? Primeiro, antes de você dar essa resposta, onde estão as inverdades de um texto como esse, assim?
Pelo menos as que vêm mais pujantes à sua cabeça. Essa questão veio com várias outras. O setor inteiro ficou indignado mais uma vez. Quando eu digo o setor, é o quê? São pelo menos 50 associações representativas de setores do agronegócio produtivo, fora as industriais. E mais uma vez, porque não é nenhuma novidade, né? Não, e isso, pelo teor do texto, eu nem vou entrar em detalhe, porque é um texto evidentemente ideológico. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Não é de uma semana nem de um ano, são, diria que 30 anos. A formação dos quadros docentes em todas as instâncias, desde o primário até o do estudo fundamental, principalmente nas universidades, é 100% assim, nas escolas de ciências sociais. Mesmo nas escolas de agronomia você tem problema. É uma ideologia. Quer dizer, a ideia de que você pode ter... A reforma agrária é uma composição de pequenas propriedades independentes, onde você tem um porquinho, uma galinha, uma vaquinha, um pezinho de fruta e uma família feliz. Isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, nunca existiu. Todos os processos de cima para baixo de reforma agrária que aconteceram a pegar México e outros países da América Latina, todos fracassaram. E no Brasil a gente já fez e continua fazendo uma reforma agrária natural integrada às cadeias produtivas. Mas não adianta, essa não interessa. A da doutrina ideológica é essa daí, que você pode produzir, ter altos índices de produtividade sem utilizar a tecnologia, sem ter uma agricultura extensiva, o que não é possível, porque é uma questão de escala. Em qualquer aula de economia do primeiro semestre você aprende que é uma questão de escala, o que não invalida a pequena ou a média ou a propriedades menores, porque se elas estiverem integradas em cooperativas ou integradas em cadeias exportadoras, elas também ganham dinheiro. O caso da manga em Petrolina, se o sujeito tem 20 hectares de manga e exporta para o Japão, ele é um pequeno produtor exportador rico. 20 hectares, 20 campos de futebol. Ele é um pequeno. A ideia de agricultura familiar também é um conceito falso, porque nos Estados Unidos 90% das propriedades são familiares. No Brasil 80% são familiares, só que pode ser a família do Blairo Maggi. Então o conceito de familiar está conectado a uma propriedade pequena, de um produtor humilde que precisa de ajuda. Meio russoniana, assim, aquela mentalidade. Quase que o bom selvagem. Exato. Mas o que aconteceu no Brasil que ninguém comenta é o que eu estava falando. O que aconteceu com os dezenas de milhares de produtores pequenos de Santa Catarina nos últimos 40 anos, que tinham propriedades não produtivas, mas não competitivas, que eram de subsistência praticamente, foram integradas nesses modelos de integração de produção e exportação. O modelo de exportador de frango brasileiro é muito simples. Você entrega para um produtor rural que tem 6 hectares o pinto de um dia, né? Quer dizer, a genética pronta para ele entra com as instalações e com o trabalho, e você entra com assistência técnica com o pinto de um dia. Depois de 40 dias ele te entrega um frango homogêneo, saudável, igual a todos os milhares de produtores pequenos que fazem a mesma coisa, e tem um contrato de ganho. Todo mundo ganha. Eu compro todo aquele frango igual, com a genética perfeita, e levo para o abatedouro e exporto com qualidade 100%. O que é isso? Na reforma agrária, os filhos e netos dessas propriedades pequenas de Santa Catarina no início dos anos 80 e 90 estão todos na universidade. É ascensão social, é desenvolvimento econômico. Na prática, né? Tá feito, não é teoria. Mas isso não serve. Para essa gente que escreve essas coisas, é um mundo utópico de pequenas propriedades que teriam a sua subsistência. Por que o agro incomoda esse povo? Então, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que tem uma questão no Brasil que é fato, que quando a gente fala, não tem só coisa bonita aqui. Nós estamos falando de um país que tem em torno de 5 milhões de propriedades, vale desde a fazenda do Eraí Maggi, que é o maior produtor de soja do mundo, até o sítio do Zé. Desses 5 milhões, não está todo mundo integrado e feliz. Pelo contrário, os cálculos variam, mas em torno de 400 mil propriedades, ou seja, menos de 10%, está no jogo da produção, do ganho e da perda. E se você pegar os primeiros 50 mil produtores, em geral, geralmente de grãos, são responsáveis por 50% da exportação brasileira.
Então você tem um desequilíbrio grande. Essa maravilha da tecnologia, da inserção internacional, da competitividade, não chegou para todo mundo. Está chegando. É um processo longo, para um país enorme e heterogêneo. Então tem um pouco isso. A nossa tradição autoritária, você tem diferenças regionais, o coronelismo, o latifúndio explorador, a escravidão, tudo isso está no imaginário brasileiro. A ideia de que tem trabalho escravo hoje, até hoje na cana-de-açúcar está nos livros escolares. Nossa. Por isso que você vê uma questão como essa. Agora, tem trabalho escravo na cana-de-açúcar hoje em São Paulo ou no Brasil? Não tem mais há muito tempo. Sabe por quê? Porque nem tem mais quem colhe cana com a mão no Brasil. Está tudo mecanizado. Ninguém... Sabe aquele cortador de cana que a gente via? A gente chegou a ver na Boia fria, né? Boia fria. Não existe mais. É antieconômico. É máquina. Essa turma foi treinada para pilotar computador. Para pilotar máquina. Máquina com computador dentro da máquina. E um ar-condicionado. Eu não estou falando de coisas que é sonho. Já é assim. Só que as escolas, muitas vezes os professores, nunca viram isso. Nunca foram nunca também. Entraram numa feira e viram as empresas de máquinas brasileiras, inclusive, boa parte, exportadoras de máquinas agrícolas, que estão lá expondo máquinas de 1, 2, 3 milhões de dólares para vender para o mundo. Você entende a distância que o negócio chegou? A gente está num ambiente de muita oportunidade, de abertura de novos canais de tecnologia, de produção, de espaço de trabalho, e a turma na escola está aprendendo a história do Jeca Tatu, do escravidão. Então, é tão grave, se desculpe eu ficar falando tanto, mas é muito assunto interessante. Isso, por favor. É tão grave que, identificado nos livros escolares recentes, tem um problema de matemática. Assim, fazendeiro entrou na fazenda, a aldeia indígena tem 350 índios. O fazendeiro entrou e matou 120. Quantos sobraram? Impresso em livro escolar há mais de 15 anos. Como é que você quer criar gerações que prestigiam uma atividade se o fazendeiro é visto como assassino de índio? No livro. Sim. E o professor acha e diz que é isso mesmo. Então, assim, nós temos um trabalho longo para fazer. Que é levar as pessoas para verem o que é a realidade. Uma coisa que não aconteceu. E também você acha que é fácil pegar professores das escolas públicas e colocar num ônibus ou num avião e levar para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, para ver o que é a produção de algodão? Você ver como é que é, né? Você tem simples, né? Tem algum caso de algum professor que foi convertido e que passou por talvez essa experiência, que o cara era mais militante ali, contra o agro, e aí, de repente, ele observou a realidade? Porque, pô, é igual, por exemplo, quando o pessoal fala do MST, né? Ah, porque o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Aí tu vai ver, tipo, o cara não consegue atender, sabe, nada do... É pior, Arthur. Não, porque esse é o discurso. É discurso, só que ninguém nunca foi num assentamento lá pra ver como é que é, os caras... E o arroz nem é deles. Eles não têm condição de produzir arroz com preço viável. E é mais caro também, É né? mais caro. Assim como o orgânico, que a gente acha bonito e tal. E é um nicho de mercado. Tudo que é orgânico, que significa em tese, tem várias certificações de orgânico, mas em tese você produzir alguma coisa que não tem defensivo agrícola, que não tem semente geneticamente modificada, quer dizer assim, o frango orgânico é aquele que não ficou preso num espaço, que ele foi free range, ele pôde sair andando por aí, comer minhoca, todas as coisas bonitinhas que a gente vê. É tudo muito mais caro, evidentemente. Se você quer comprar um produto com essas características, mercado, só que é muito mais caro. Você não pode promover o orgânico e achar que você está ajudando a alimentar as pessoas. É uma coisa que não bate uma com a outra. E também não é sustentável, porque se você tira X toneladas de soja de 1 hectare orgânico, ou seja, sem usar tudo isso, você tira 10x se você usar todas as tecnologias disponíveis. E você não expande a terra. Se você não expande, você protege o meio ambiente. Não é lógico isso? Essas ideias que eu estou expondo aqui não são expostas nas escolas. Que a sustentabilidade do uso da terra está vinculada ao uso da tecnologia. Quanto mais tecnologia... Né? Não, exato. E quando menos tecnologia, mais espaço você precisa. É tão óbvio. A tecnologia é amiga da sustentabilidade. Absolutamente. Isso já é provado. O Brasil expandiu a sua produção. Tem várias comparações, 30, 40 anos. Se você pegar, vou usar números aproximados. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 60% a expansão da terra, média, geral, para todas as culturas, e aumentou 450% a produtividade. Nossa. Então, assim, é um negócio que o mundo não fez. Com o quê? Com tecnologia.
quanto que representa o MST no meio disso aí? Tem como a gente ter alguma estimativa, alguma coisa dessa produção do MST, por exemplo? É irrelevante. É irrelevante. Eu tô o te MST perguntando porque é bom pra galera de casa. é muito importante. Pra poder entender, assim, Olha, no meio do agro, assim, Brasil, o que representa o MST ali, porque a gente ouve muito barulho, né? Mas... Muito barulho. Nós estamos falando de política na veia aqui. O MST é uma instituição que não tem CNPJ. Se você quiser processar o MST, você não consegue, tá certo? Já foi feita ano passado, retrasado, uma CPI no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Comprovou-se com vídeos, documentos, depoimentos, etc., que é uma instituição criminosa que rasga a Constituição brasileira porque desrespeita um dos princípios básicos da nossa estrutura social, que é a defesa da propriedade, tá certo? E ainda assim tem toda essa popularidade vinculada a um partido político ou alguns partidos políticos que usam essa gente humilde, para fazer proselitismo político e desmontar. Né? Absoluto, mas é uma coisa assim grosseira de ver. E os recursos dessa instituição vêm dos nossos impostos. Não vem da produção de alguma coisa, não vem de nada. É contas nacionais. Você entra nas contas nacionais, você vê lá Ministério do Desenvolvimento Agrário, você analisa e você vê quanto dinheiro está sendo deslocado para pagar o sanduíche da turma do ônibus que vai colocar as barraquinhas na propriedade produtiva. E eles falam, a gente só invade propriedade improdutiva. Não é verdade. A quantidade de inverdades nesse ambiente é enorme, enorme. E você luta de forma inglória para provar. Não adianta nem fotografia, nem documento, não consegue. É mais difícil provar, né? Às vezes, porque você tem que estar lá. Inclusive, a gente fez um episódio, né? Só para convidar o pessoal de casa. A gente tem um programa semanal aqui que é o Face Oculta, né? A gente fez um episódio só sobre o MST que conta algumas dessas inverdades, né? Que são faladas aí pela mídia, né? Que são propagadas como verdade, né? Mas eu te cortei, continua. É isso. Assim, a gente tem um trabalho de um debate que tem que ser transparente, que começa pelas escolas, pela formação das novas gerações. Debate aberto, por exemplo, o que exatamente esses caras fazem? Quem são eles? Onde eles estão? Por que existe gente... Vamos começar do começo. Porque tem gente que não tem terra no Brasil? Tem. Mas é porque o Brasil não tem terra disponível? Pelo contrário. Tem muita terra disponível. E existe um instrumento de assentamento oficial que chama-se INCRA, que é Instituto Nacional de Assentamento de Reforma Agrária, que já vem desde os anos 70. O Brasil já faz uma reforma agrária permanente. Esses caras eles são tão nonsense que eles estão indo contra um processo que já acontece há muito tempo. Só que significa institucionalizar. assentar pessoas na terra. Só que o mais difícil não é você assentar, é você dar o registro de posse. E sabe quem resiste no Congresso Nacional sistematicamente para não dar o registro da terra para quem foi assentado? Os mesmos grupos políticos que promovem o MST. Não interessa dar. Porque o que acontece? Se você recebe um lote de terra, a gente tem gente 30, 40 anos com terra assentado esperando a escritura. E o governo não dá. E quem mais deu escritura não foram os governos que defendem o MST. Pelo contrário, o governo Fernando Henrique, o governo Temer, o governo Bolsonaro assentaram mais gente do que os governos do PT. Que eles estão interessados em resolver o problema, não em na manter verdade, a guerra. A intenção do país, do Estado, é assentar pessoas que estão atrás de terra. E tem muita terra disponível. Tá certo? Isso não impede que você tenha grandes propriedades. Propriedades de 100 mil, 200 mil hectares. São verdadeiras potências. Mas tem espaço para todo mundo. Os números oficiais, foto de satélite, é o seguinte: o Brasil tem 66% do seu território exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Sério 66%. isso? 66% de todos os biomas. São 6 Então a biomas. Amazônia não está pegando fogo. As girafas da Amazônia não estão correndo desesperadas como... As girafas da Amazônia, exato. Não, a Amazônia, para pegar o número da Amazônia, é 84% da Amazônia, que ultrapassa o estado do Amazonas, tá certo? Da Amazônia brasileira, porque ela também ultrapassa as dimensões da fronteira do Brasil com outros países, Sim, Colômbia, Peru, etc. A Amazônia brasileira está 84% exatamente como estava em 1500. Isso é foto de satélite. Falam tanto? Por que chega o Macron? Porque perder esse 17% é bastante coisa. O Brasil é grande. E tem muita coisa errada que foi feita nesse período. Então, 17% de Amazônia é muita terra.
é você derrubar a floresta, é tráfico de madeira, é garimpo ilegal, mas também tem terra legal. E nós temos uma lei que chama Código Florestal, que foi promulgada em 2020, depois de 8 anos de debates intensos, mais de 200 audiências públicas em 27 estados da federação, lideradas pelo Aldo Rebelo. Para quem tem dúvida quem é o Aldo Rebelo, vai procurar para ver se é algum ruralista, como costumam dizer aí. Não, o Aldo Rebelo é um sujeito respeitável, que foi do PCdoB durante toda a sua carreira política até alguns anos atrás, que foi o deputado que liderou as 200 audiências públicas. Depois de 200 audiências públicas e 8 anos de trabalho, saiu o Código Florestal, que é a Lei Ambiental Brasileira. O que ela diz? Você tem uma fazenda na Amazônia, você só pode usar 20% da terra. 80% você tem que deixar como está. É a lei brasileira. Você tem uma terra no Cerrado, vai por bioma. Você só pode usar 65%. Os outros 35% você tem que deixar como está. E essa é a lei brasileira. Você tem uma fazenda de algodão em Goiás, você vai plantar o que você quiser, 35% você tem que deixar como está. Não existe nenhuma lei assim no mundo. A gente não precisa do Macron, então? Lobauer. Para defender a Amazônia. Qualquer um desses europeus que vem cantar de galo aqui, você fala, me dá o seu mapa aí de uso da terra, meu querido. Né, de preservado, sei lá, do teu ambiente. O Brasil tem 7,8% do seu território usado para agricultura. 7,8%. Todos os países europeus têm mais de 50%. Alguns têm 70%. E ficam apontando o dedo pro Brasil. Ficam dando pitaco aqui. É um jogo de interesse, então. Então, na verdade, é o quê? É uma combinação de um monte de coisas. É protecionismo, é apontar o dedo para o outro para dizer porque aqui nós já não temos mais como fazer isso, colocar o Brasil na berlinda, enfim, uma série de subsídio lá fora subsídios também. agrícolas lá, mas assim, nós não conseguimos nos defender disso. Quando o presidente Lula recebe o Macron aqui, faz uma festinha na Amazônia, ele está dando um tapa na cara dos brasileiros, porque o primeiro crítico que diz que vai plantar soja lá para não comprar mais a soja que destrói a Amazônia é a França. Então a gente não devia nem receber o presidente da França aqui. Que disse que a Amazônia está em chamas, etc. É a França, porque a França tem os interesses dela para defender. Parabéns. Mas receber o Macron aqui para fazer essa festinha, você percebe como a gente está longe dos nossos interesses. E é uma percepção que, assim, o próprio brasileiro, a gente não tem noção disso, porque, pô, a gente não pega nenhum avião e sobrevoa a Amazônia sem pra saber, porque quando sai na mídia, a Amazônia está em chamas. Pô, você acha que a Amazônia inteira cabe num campo de futebol. Né? E aí a gente fez um documentário, inclusive, que é o Cortina de Fumaça, recomendo a todo mundo pra assistir. Muito é bom um aquele filme documentário. Só, um documentário só. Né? O Aldo Rebelo está presente, você está presente também, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Porque essa é a percepção que a galera tem, né? Porque quando você pega, sei lá, um avião, acho que foi até o Augusto Nunes, se eu não me engano, que ele comenta no documentário, que ele falou, cara, eu mesmo vi com meus próprios olhos, eu peguei um avião, entendeu? Sei lá, um tico-tico desse aí, cara, eu sobrevoei lá, eu falei, cara, horas e mais horas, assim, que você passa e é tudo verde, é tudo mato. Então a gente tem muita área preservada. E por que então falam tanto assim da Amazônia? Por que a Europa fica tão de olho na gente? Então, eu acho que é um pouco o que a gente estava tentando responder. Por que a gente tem essa percepção tão ruim sobre nós mesmos? Primeiro, que você tocou num ponto fundamental. O Brasil é um país muito grande, muito desigual. E os brasileiros não têm ideia do país que tem. Os brasileiros não podem pegar um avião nem para andar 100 quilômetros. A maioria dos 95% dos brasileiros não sai do lugar que está. Não foi numa escola para poder ter uma dimensão do que é o Brasil, né? Não tem. A gente não sabe o que é o Brasil. O Brasil é imenso. Os próprias classes mais abastadas também não conhecem o Brasil o suficiente. Eu nem estou dizendo que eu conheço tudo, não é isso. Mas já dá para ter uma noção. Dá para ter uma noção do tamanho disso aqui e a quantidade de coisas boas que estão sendo feitas. Agora, tem problema? Lógico que tem. Vamos começar a conversa ao contrário. Eles estão querendo dizer que não tem problema ambiental? Lógico que tem. Tem problema de desmatamento ilegal. Grilagem. Tem o Código Florestal, o sujeito tem uma fazenda na Amazônia que ele tem que respeitar 20% e ele está desmatando 50%. É ilegal, tem que ir atrás dele, tem que punir. Tem gente que põe fogo em floresta para fazer pastagem. É propriedade privada? É mais do que 20%? É ilegal. É menos que 20%? É legal. O problema da legalidade e da ilegalidade é colocado pelos adversários ambientalistas como uma coisa só.
É um dos debates mais importantes hoje em dia, quando vem qualquer um apontar o dedo, no Brasil e lá fora, o índice de desmatamento é tal. Eu falo, qual? O legal ou o ilegal? Não me interessa. Como não interessa? A lei foi feita no Congresso Nacional. A fazenda, se eu tenho uma fazenda no meio da Amazônia, se eu quiser tirar 20% para fazer um campo de futebol, eu faço. Está na lei. Eles não aceitam isso. Se não aceita a lei brasileira, então venha para o Congresso Nacional, o francês, e manifeste-se de forma democrática e tenta mudar a lei. E mesmo assim, a legalidade do desmatamento, ela cabe no Brasil tranquilamente. 66%. Desses 66%, 26% é do Estado. É de quem? É das propriedades privadas. Ou seja, são os donos da terra, privados, que preservam. Por quê? Porque é do interesse dele. Ele tem que preservar as nascentes de água, os topos de morro. Tá tudo, é do interesse do dono da terra, entende? Sustentabilidade está na veia do produtor rural, no Pantanal, nos Campos do Sul, no Cerrado, na Caatinga, entende? É uma conversa se você for uma conversa séria, com gente séria, transparente, eles não aguentam 15 minutos de conversa. É até uma história muito antiga, já fizeram até documentário disso, dos donos lá da Johnson & Johnson e tal, dos Johnson, que eles fazem uma cera. Eles fazem vários produtos e tal, e tem uma cera que é extraída da carnaúba, uma cera de carnaúba e tal. E aí eles compraram até uma parte, assim, os caras vieram pro Brasil há décadas atrás, assim, eles compraram uma parte lá da floresta e tal, tem um pedaço que é deles lá, e eles que preservam a árvore lá de carnaúba lá para poder extrair a matéria-prima do principal produto que eles vendem. Então por que eles vão querer desmatar um negócio que é deles? É tipo assim, eu tô perdendo meu negócio aqui se eu não preservar essa parte da floresta, entendeu? Tem muitos casos como esse, assim. São casos mais raros, assim. Hoje o cacau, uma parte do cacau do Pará, tem muito chocolate mais fino sendo produzido com esse cacau extrativista. Tem toda a questão das castanhas de extrativismo. O extrativismo é uma atividade rural também, agrícola, e é só ter propriedade para você conseguir extrair e colocar isso numa cadeia. Isso é o mais difícil, de colocar numa cadeia de preço e de exportação ou de consumo interno. Mas, assim, o que se fala muito contra o Brasil são as grandes produtoras de soja e milho que invadem as terras, destroem o meio ambiente, etc. O Brasil usa 7,8%. Se você incluir eucalipto e pinos, que é a parte de florestas plantadas, que é para celulose, vai para 9%. 9% do território nacional. Se ele quiser dobrar, ele já tem pelo menos 90, 100 milhões de hectares de terras degradadas, que são pastagens, que já foram abertas nos últimos 500 anos, sem tocar em nenhum bioma. Ele dobra. Nenhum país tem isso. A gente não precisa encostar mais em biomas, se a gente quiser, como país, para produzir o dobro. Isso são números de fator de satélite, é número disponível oficial. Um presidente da República bastava chegar numa União Europeia, no Parlamento Europeu, pedir a palavra e expor os slides com fotos de satélite para acabar com essa conversa ridícula. Ou ir nas Nações Unidas, municiado de todos esses dados, com gente científica, falando quem é que quer discutir isso aqui de verdade com o Brasil? Sem dizer que a gente tem problema. A gente tem problema. Tem problema de fronteira, problema de ilegalidade de garimpo, de exportação de madeira ilegal, de crime em todas as regiões, crime em todo lugar, né? Em todas as atividades econômicas do Brasil. Mas a gente tem que colocar as coisas na proporção em que elas estão. Que é um pouco, acho que a conversa que a gente está tendo aqui. O agro brasileiro, a atividade do agronegócio brasileiro, ela tem muito mais coisa boa do que problema. E é uma das nossas grandes trunfos, né? Dos grandes trunfos. Já é. É a locomotiva que vai levar esse país para um lugar de prosperidade. É o celeiro do mundo, não é? Que chamam o Brasil, não chamam de celeiro do mundo? O que significa isso? Para não ficar uma expressão meio arrogante, né, que a gente usou muito e usa, que é o que significa o quê? Hoje o Brasil já fornece alimentos, proteína, né, grãos e fibras, e agora já energia também, para uma coisa em torno de 800 a 1 bilhão de pessoas no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Estão falando de alguma coisa bastante relevante. E alguém fala, outro mito, são muitos mitos. Mas é tudo exportador, quem enriquece os bolsos dos exportadores e o brasileiro continua faminto. Falso. Falso. Estatisticamente, comprovado por mais de um instituto. Nos últimos 40 anos, o preço
médio do alimento da cesta básica brasileira caiu em média 5% ao ano. Porque à medida que você foi produzindo mais, você foi disponibilizando para o consumidor brasileiro, e o brasileiro hoje come, ainda que mal, muito melhor do que comia 40 anos atrás. O brasileiro, eu não sei se existe um povo no planeta que come melhor do que o brasileiro. E eu estou falando do brasileiro classe média, também não estou falando da extrema pobreza, estou falando do brasileiro classe média baixa ali, sabe? Eu viajei, imagino que você também, né? Já ter viajado. Por onde a gente passa, as pessoas médias comem muito mal. E o brasileiro que tem um dinheirinho ali razoável, que não está passando fome de fato, ele consegue comer bem. Qualidade do alimento. Qualidade do alimento. Porque do lado da casa dele tem um vendeiro de fruta, ele consegue comer uma maçã gostosa. Qualquer brasileiro que vá, sei lá, para os Estados Unidos reclama de comida. Reclama. Tem ninguém que fala que é melhor a comida americana. Come proteína como brasileiro. Proteína. É uma coisa impressionante, sabe? Para onde a gente vai? E ainda tem um espaço tão grande para ocupar. Para você ter uma ideia, frutas. O Brasil exporta hoje em torno de 1,2 bilhões de dólares de fruta para o mundo. O Peru exporta 6. Peru. Que é muito menor. O Brasil tem a maior exportadora de melão do mundo, no Rio Grande do Norte. Você vai lá para Petrolina, ali na região de Petrolina, você tem exportação de manga, melão e uva. Direto, aviões cheios de fruta saem direto para o Japão, para a Europa. Você tem os cítricos aqui no Sudeste. Você tem o Sul, que agora, infelizmente, perdeu muito da produção vinícola e vitivinícola de uvas. Mas, assim, você vai entrando nos detalhes, o caqui, a macadâmia, você vai começando a entrar nos detalhes, é uma coisa, assim, de potencial de produção. Sei lá, banana. O Brasil tem tanta banana e tanto consumo de banana que ele não está entre os exportadores. Porque o povo adora banana. Porque o Equador, o Panamá, a Costa Rica são grandes produtores e exportadores de banana. O Brasil também é. Mas a gente come toda a banana que produz. E nem tem esses grandes exportadores. Agora, hein? Meu marido é um responsável por uma parte substancial. Ele come 3, 4 de uma vez. Agora você comentou dessa questão do território mesmo. Eu queria entrar na questão indígena um pouco. O pessoal também fala muito disso, né? Você estava falando de... Cara, o Brasil ele tem capacidade de dobrar, né, essa produção. Você pega, por exemplo, uma Europa inteira não cabe na Amazônia aí, né? Como é que fica essa questão indígena aí? Porque todo mundo fala que porque utilizaram o território dos índios e os índios não têm espaço. Como é que são os índios aqui, tipo, dos outros países? Essa questão, né, agrária, o Macron, inclusive, quando esteve aqui, falou disso também, né? Como é que é essa questão? Tem muita ideologia, assim. É uma história bem difícil também. Porque é o seguinte, o Brasil tem uma quantidade grande de indígenas, varia muito o número, né? Tudo meio estimado e tal. E perdeu realmente, como todos os países da América Latina e da África, perderam as suas populações originais. Na América Latina, principalmente por questão de vírus e bactérias que foram chegando com os conquistadores e perdeu-se por doença e também por morte, por assassino, por perseguição, por trabalho, escravo, etc. O que se calcula hoje é que o Brasil tem em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil indígenas. Agora está aumentando. Por quê? Porque começa essa coisa de interferência, de interesse de dizer que tem mais índio. Então, você que disse se você é índio ou não, né? Aí começa essa coisa que é muito difícil. Me identifico como índio, logo sou. Mas vamos imaginar que tem 1,5 milhão de indígenas. E os indígenas no Brasil têm 13% do território garantidos por acordos nacionais e constitucionais. Que já é maior que o agro faz, né? 9% com florestas plantadas. Então, se tem 13%, estamos falando de uma coisa, se fosse juntar tudo, uma coisa maior do que a França. Para 1,5 milhão de pessoas, em 200 milhões. Cristian, mas isso não é assim, você não pode usar isso, juntar tudo. Estavam distribuídos pelo território nacional, etc. Ok, então vamos ver onde é que estão ainda as propriedades que devem ser. Nós estamos numa situação ideologicamente tão atrasada, tão virulenta, que nós tivemos agora a votação do marco temporal. E está sendo questionado o marco temporal. O que significa dizer, em palavras simples, o seguinte: qualquer território no Brasil que já teve algum índio, posse de algum índio, pode voltar a ser indígena. Então, em outras palavras, se você é um tibiriçá, um tetraneto de um tibiriçá, você pode reivindicar que o seu tataravô morava na Praça da Sé, no pátio do colégio, e aquilo ali era a terra de tibiriçá. Então você tem que desapropriar porque é do índio. Hoje, a lei está nessa condição. Então, assim, nós saímos de uma situação
Mas isso já está legal? Isso já é assim. Já está assim. A discussão do marco temporal é essa. Né? E a disputa entre a bancada rural e o Supremo, que tem uma vertente no Supremo e uma vertente no Congresso. O Congresso conseguiu, no Senado, reverter e manter o marco temporal. Mas essa é a discussão. O nível da certo? discussão. Olha o tipo de coisa. Então, você está colocando em questão as fazendas do Sul. A segurança jurídica dessas absolutamente. pessoas. Você tem uma fazenda na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Produz soja lá há 50 anos. Ou tem gado lá há 200 anos. Ele recebeu aquilo depois da Guerra do Paraguai. Ou seja, em 1880, o Estado deu aquela terra para ele manter a terra na mão dos brasileiros. Decisão de Estado, do Império. Estão dizendo que tinha índio lá, que a fazenda não é mais dele. O que você está criando com isso? Está criando um conflito civil. Você está lá e tem lá o documento que ele recebeu do Dom Pedro. Ah, mas tinha índio antes. Bom, mas agora não tem mais. E se teve, que pena. A fazenda do cara já está lá 150 anos e nós temos que começar a olhar para o futuro. Onde estão ainda terras a serem disputadas desde a Constituição de 88, vamos discutir. Ou o que se fez na Raposa Serra do Sol, em Roraima, que tinha uma produção de arroz pujante. O arroz do Rio Grande do Sul conseguiram aplicar em Roraima, condições climáticas favoráveis, já tinha produção, tinha exportação. Veio uma decisão do Supremo que aquilo era terra indígena, tirou todo mundo de lá. Hoje os índios estão se lamentando porque não tem a riqueza e a pujança que foi trazida pelo arroz de alguns anos atrás. Mas esse discurso que eu estou te fazendo aqui não é aceito por um monte de gente, né? Que acha que, coitadinho dos índios, receberam sua terra de volta, estão felizes lá. Tal. Aí vem, entende? Enfim, a questão indígena é muito complicada, porque você tem desde o Yanomami, que é um povo neolítico, que está lá isolado, até a Serra dos Parecis, onde tem, como mostrou o documentário do Brasil Paralelo, que tem produtor lá de soja mais eficiente do que boa parte do produtor brasileiro. Tudo indígena, com soja. Com caminhonete, antena parabólica e avião. Tecnologia. É índio também. Tudo índio. Então, qual que é a conversa? Qual que é a conversa aqui? Não é séria. Não é conversa de gente séria. É conversa de gente ideológica, que está... Né? Antropólogo, colega meu da FEFELESTE, lá das Ciências Sociais, que enfiou uma ideia russoniana na cabeça, né? O bom selvagem, etc., e coloca tudo numa panela só e quer que ninguém mais mexa na produção agrícola. Todo mundo dos muros da universidade para dentro. O cara não pega o carro dele e vai lá ver o que está acontecendo na prática. Né? E se perguntar para esses mesmos índios lá, né, que estão arando a terra, que estão produzindo soja lá, igual mostra no documentário que a gente produziu lá, a gente entrevistou vários índios, inclusive, e os caras, eu quero ficar aqui para trabalhar, o cara quer... Arthur, vai para qualquer país do mundo, vai para a Austrália, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, onde tiveram e tem grupos indígenas que ficaram responsáveis pela terra dos seus antepassados, e eles receberam a autoridade para fazer da terra que era dos seus antepassados como bem entenderem. O que eles fizeram? Transformaram em riqueza do mundo contemporâneo. Mantiveram sua cultura, seus costumes, as suas tradições, mas alguns colocaram cassino, outros colocaram turismo, outros colocaram agricultura. O cara quer se integrar, né? Ele não quer ficar intocado ali. Entende? Mas tem esse discurso ideológico, tipo, porque o cara tá perdendo a sua originalidade, a sua tradição. Mas ele tá deixando de ser indígena, então ele tem que usar, ele tem que ficar seminu e comer numa panela de barro que quebra no fogo, entendeu? Porque não, isso aí é coisa de índio. É uma estereotipação. Você joga as pessoas, você transforma as pessoas, a pessoa fica tipo num aquário. Ali, entendeu? O cara não pode sair daquilo, porque senão ele deixa de ser índio. Essa arrogância é uma coisa, vai mais do que questão indígena. É a ideia de que você sabe o que é melhor para o outro. E eu pertenço a um grupo, acho que você também, que acha assim, que cada um sabe melhor o que é melhor para si. Sim. Essa é uma diferença do ponto de vista filosófico muito importante. Que tem um grupo de pessoas inteligentes, respeitáveis, tal, que acham que sabem o que é melhor para o outro. E acham que vão interferir na vida do outro para o melhor. Não é gente, talvez, muitas vezes não é mal intencionada. Mas eu acredito que é o contrário. Quem sabe o que é bom para si é você mesmo. E a sua família e o seu grupo. E ele tem que conviver com o outro. E é muito característico desse grupo pensante, ideológico, meio francês, de achar o que é bom para o outro.
Sim. E que tem que intervir, que tem que controlar e que tem que dizer o que é bom. É a semente do autoritarismo. É realmente autoritária da nossa tradição política. Exatamente. Entende? Com certeza. Ô Lobão, eu queria que você comentasse essa questão da segurança jurídica, de como isso atrapalha, eu imagino, né? Você pode escorrer muito melhor que eu, mas os investimentos externos, os olhos da população não, dos investimentos mundiais para o Brasil, como isso deve atrapalhar negociatas. Tem gente que já saiu daqui por causa disso, investidores. Como é que é isso no mercado? Acho que essa pergunta ela vai além do agronegócio. Ela serve para o país de uma forma geral. Sim, né? Mas sim. como o agronegócio, o ambiente de produção, do uso da terra, do investimento na tecnologia, dos insumos que vão para a agricultura, é um ambiente muito pujante. Então, é aí que está nossa mina de ouro. Né? Sim. Eu vou te dizer o seguinte. O setor inteiro vai bem porque ele é muito competitivo, principalmente da porteira para dentro, como a gente diz. A porteira para fora, estou dizendo, ou da fazenda, ou da propriedade agrícola, ou da indústria. Da porteira para fora, onde entra as funções de Estado, ele é muito ineficiente. Infraestrutura, tributo, segurança, burocracia e tal, custo do trabalho e tal. Então, o dinheiro ainda vem para o Brasil por duas razões. Primeiro que poderia vir muito mais, mas ele ainda vem por duas razões. Porque o mundo está pior que o Brasil. Então, os países emergentes que oferecem condições mínimas de investimento são poucos hoje. Eram mais há 10, 15 anos atrás. Apesar das nossas mazelas, o Brasil ainda é, comparando com os outros que estão piores ainda, um local onde você pega lá os grandes investidores, põe um pouquinho no Brasil, vai, porque ali talvez dê certo. Uhum. É isso que tem acontecido. E, geralmente, na atividade produtiva e não especulativa, porque uma coisa é bolsa, né, juro alto, outra coisa é fábrica, energia verde, tudo que está chegando aí que tem a ver com agro. Vem, mas eu vou te dizer, podia vir 10 vezes mais. Uhum. Esse tipo de coisa, marco temporal, MST, afasta dinheiro. Reforma tributária, mudanças de decisão do Supremo, um dia é uma coisa, um dia é outra. O sujeito, por mais risco que ele queira correr, e está cheio de gente disposta a correr risco, aí são os grandes empreendedores do mundo, tem limite, entende? Tem limite, e nós estamos no limite já. A gente precisa, no mínimo, de hora. As estruturas burocráticas brasileiras, para falar, os governos, tem que atrapalhar bem menos. Atrapalha demais. A questão jurídica que você colocou, mas todas as estruturas, o que a gente chama de Standort, os alemães chamam de Standort, que é o ambiente de negócio. Uhum. O ambiente de negócio brasileiro, ele é hostil. Né? Se quer fazer um negócio aqui, se prepara. Uhum. Né? Assim, você compra uma terra, como a gente fez, eu e alguns amigos agora, a gente comprou uma. A gente ficou falando muito, vamos fazer também. Ficar falando. A gente modestamente comprou uma fazenda no Piauí. E começamos a enfrentar o que todo mundo enfrenta. Você abre 10 hectares, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, vem e diz: não, você não pode abrir 10, você só pode abrir 7. Eu falei, por que eu só posso abrir 7? Porque a minha interpretação é 7. Multa. Eu fiquei um ano, eu e meu sócio, brigando um ano para desfazer a multa. Em vez de eu gastar com investimento em produção e tal, eu fiquei gastando com advogado. Isso é um micromundo do universo dos grandes investidores, que tem que enfrentar burocracia, um processo tão confuso, incerto. Né? Então por que ele vem ainda? Porque ainda assim é tão favorável, é tão maravilhoso. Apesar do Estado, né? Apesar de tudo, assim, dos roubos, do contrabando, da falsificação, do buraco da estrada, é tão maravilhoso o que está disponível para a humanidade. Né, em água. Veja, a terra não é igual da Ucrânia ou igual da Argentina. A terra brasileira, até os anos 80, tinha um ditado que falava assim: cerrado, nem dado e nem doado. O meu tio que plantava café nos anos 70 em Ribeirão Preto, a gente falava do cerrado e falava: Deus me livre, aquilo ali é terra ácida, não serve para nada. A alteração tecnológica do cerrado é feita pelos brasileiros nos últimos 40 anos. Então agora a gente diz que tem terra, mas a gente não tinha. A gente tem porque a gente Paulinelli lá na exatamente, época, né? O Paulinelli, que foi ministro do gás, é o que ajudou a empurrar a Embrapa, que desenvolveu as sementes apropriadas da soja, que é uma oleaginosa do mundo temperado, que se adaptou a soja ao Mato Grosso. E aí abriu o mundo da soja. Você sabe que tem coisas muito interessantes. A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, que é uma pujança, uma maravilha de cidade. Todo mundo é rico. Turística, né?
Hã? É bem turística, não é? Sorriso? Não, é de produção agrícola. Ela é uma cidade que tem, Então eu tô tem confundindo. 20 anos. Né? A gente acha que chama Sorriso porque é sorriso, né? Sorriso. Aham. É porque é só riso. É a italianada que saiu do Rio Grande do Sul para plantar arroz. Ah, Só que o arroz não deu certo. Metade voltou para casa chorando e quebrado. Mas quem ficou e resistiu foi plantar soja depois e deu certo. olha só. Então são coisas muito impressionantes que aconteceram aqui. De trabalho, de coragem, de ocupação dos territórios com a tecnologia que paralelamente aconteceu também nos anos 80 para cá. Então, a conquista do Oeste foi feita com a tecnologia de semente com pesquisadores, inteligência brasileira. O Alisson mandou 1.000 pesquisadores brasileiros para fora, dinheiro do Estado, e falou assim: estuda tudo, volta para cá e aplica na nossa realidade. Isso deveria ser feito em tudo no Brasil. Né? Vai estudar, pega o que tem de melhor, vem para cá e aplica na nossa terra. Bom. Isso aí deu nisso que deu. Pois é, uma coisa a gente falava off aqui antes do nosso podcast, mas acho importante nós trazermos para cá. Tudo isso que você está falando, nós estamos trabalhando com fatos, não assim interpretações do fato, mas em grande parte do que nós dissemos aqui são fatos e que são mentirosamente passados nos materiais escolares. E em vez de só reclamar, né, Christian, de você se sentar e falar, puxa vida, os materiais escolares falam tanta asneira contra o agro, etc e tal, você decidiu agir. Conta para nós um pouquinho sobre o De Olho no Material Escolar. Então, eu sou parte de um processo. Quem começou isso em Barretos, um grupo de algumas famílias, lideradas por uma moça que hoje é a presidente da entidade, chama Letícia Jacinto. Uma mãe olhou, começou na pandemia a olhar o material escolar dos filhos e falou, não posso mais aceitar isso aqui. Olha só. A nossa família aqui, ela vive da cana-de-açúcar. Como é que eu posso que meu filho leia que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar ainda, em 2023, 22, 21 ainda, que era o início do processo? A partir daí, ela criou um movimento. Precisamos interferir no material escolar. Vamos se aproximar de forma civilizada e serena, porque nós estamos atrás da verdade, nós estamos vivendo a verdade. Ninguém está querendo impor ideia nenhuma. Vamos lá nas editoras perguntar para elas por que elas fazem isso. E aí começou assim, resumo da ópera. Quando a gente teve que fazer um estudo, a gente chegou nas editoras, as editoras falaram, quem são vocês para dizer o que é o que não é? Ela falou, realmente. Então vamos atrás de uma instituição científica que comprove que nós estamos certos. Que não tem veneno no alimento brasileiro, senão ele não exportava alimento para 150 países, né? Mas vamos provar que realmente a gente tem razão. Vamos atrás de uma instituição e contratamos a FIA, a Faculdade de Fundação de Administração Fundação Instituto de Administração da USP. E a FIA tinha um custo muito alto para fazer o estudo de todo o material escolar e dizer o que estava adequado e não. E eu entrei junto com o processo para recolher recurso com as entidades do agronegócio. Foi aí que eu me juntei a esse movimento. E a gente fez o estudo mostrou que 97% de tudo que se fala do agronegócio no material escolar brasileiro é opinativo, não é científico, que é exatamente o ponto que você levantou. Onde é que nós estamos falando de ciência? Estamos, mas no livro escolar não fala. Ele tem lá um comentário do WWF, um comentário do Greenpeace, um artigo de jornal de um jornalista que não gosta do agro, uma foto do MST. Por que só tem isso e não tem o material da Embrapa, não tem material do MAPA, material da ONU, material da OCDE? Por quê? Por quê? Por quê? É isso que aconteceu. Então a gente acha que agora não pode mais ser assim. Vamos mudar o material escolar. E assim nasceu a instituição, que hoje já saiu muito além disso. Hoje ela já faz. Vai levar 7.000 crianças para feiras agrícolas no Brasil esse ano. O AgriShow, inclusive em Ribeirão, que passou agora, teve 3.000 crianças. Vai nas escolas, conversa com os professores, põe no ônibus, dá um sanduíche, dá um boné, leva nas feiras e mostra. Bota o garoto para subir numa colheitadeira de soja. Você vê o tamanho do sorriso dele. Falei, o que é isso? Eu quero pilotar um foguete desse. Quando ele vê, meu irmão, acabou. Ele fala, isso aqui que é um negócio legal, porque é verdade, né? Estamos fazendo isso, fizemos uma agroteca, que é uma biblioteca de agronegócio. Por quê? Porque o professor falava, certamente falava, com razão, mas como é que eu vou ensinar para meus alunos? Eu entro no site da Embrapa, é tudo complicado, falar de genética, de semente. Perfeitamente. A gente vai traduzir para você, já fizemos. Então, uma agroteca na Exalc, curada pela Exalc. Deixa mais palatável, né? Com infográficos, com vídeos explicando o que é a genética das plantas, como é que funciona a legal. proteína animal, como é que é, etc. Porque realmente são temas difíceis. E finalmente, sem falar demais, mas
a parte mais difícil, que é a parte institucional. Ir para o Congresso Nacional. Isso que eu ia falar agora. Falar, fala do CONAI para nós. O Conselho Nacional de Educação vai direcionar a educação brasileira. Aí não é só agro, aí é geral. Sim. Faz um documento de 176 páginas, em que praticamente fala de diversidade, igualdade, equidade e inclusão, que são coisas importantes, ninguém vai negar, e é uma pauta fundamental, mas não falou de eliminar o analfabetismo das crianças, coisa que os alemães imperiais fizeram no século XIX. Nós estamos em 2024 no Brasil, as crianças não aprenderam. A gente não consegue fazer com que as crianças de 7 anos aprendam a ler, escrever e interpretar um texto. Alguma coisa está muito errada no Brasil. Termos, acho como português, matemática, aparecem pouquíssimas vezes. E termos, sei lá, racismo, inclusão, diversidade, aparece várias vezes. A gente fez, inclusive, um insight só sobre isso. Tá disponível, inclusive, no YouTube para você poder assistir depois que assistir essa conversa paralela aqui só sobre essa questão. Só sobre a questão do CONAI. E nós estamos envolvidos nisso como se entidade da sociedade civil organizada. Não tem partido, não tem ideologia, não tem nada. É o seguinte, não pode dizer essas coisas para as novas gerações porque elas não são mais o que aconteceu ou que nunca aconteceu. Então não tem mais trabalho escravo na cana, desculpa. Não pode mais pôr isso no livro. Mas o que a editora fala? Mas eu não discuto o conteúdo, eu sou editora. Eu pego o contrato, ganho a concorrência e faço o que o governo me pede. Então a gente foi no governo e falou, dá para vocês não colocarem mais isso? E essa é a fase que a gente está hoje. Tem alguém lá em cima para fazer isso no MEC, você tem que ter a força do Congresso Nacional, porque depende do governo de plantão, ele não vai mudar. Porque é jogo, porque é um interesse, a narrativa. É um interesse aí sim, ideológico, de formação de quadros intelectuais com uma escola de pensamento que, desculpa, não reflete a realidade dos nossos olhos. Não é questão de opinião. Você falou a própria questão do veneno, Lobão, e eu me lembro, inclusive, a gente trouxe aqui no Conversa Paralela o Leandro Narlock e o Nicolas Vital. Nossa, foi muito bom falar bom sobre agrotóxicos, né? E até a terminologia da palavra, né? Como eles utilizam, tipo, agrotóxico, acho que já é veneno, né? E o Nicolas tem um livro que é muito interessante, que é Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, né? E ele falou, cara, se não fosse os defensivos agrícolas, né? Como deveriam ser chamados, tipo assim, cara, tu não comeria direito. Tipo assim, não teria como produzir o que o Brasil produz se não fosse o defensivo agrícola. Fala um pouquinho disso aí, como é que o pessoal utiliza também dessas terminologias para poder incutir uma narrativa. Bom, eu sou até suspeito para tratar desse assunto. Primeiro que eu conheço o Nicolas e conheço o Narlock. O Nicolas trabalhou comigo na CropLife. Eu fui presidente da CropLife, que é a Associação das Empresas de Defesa Vegetal ou de Agrotóxicos, para quem não gosta. Além das empresas de biodefensivos, que são os defensivos biológicos, são os micro-organismos que atacam micro-organismos, não é química sintética, né? Não é inseticida, herbicida ou fungicida sintético, mas são bichinhos estudados em laboratório que atacam bichinhos, que é a nova fronteira da tecnologia. Também maravilha, essas empresas são as mesmas. E a biotecnologia, que é o estudo da genética das plantas, ou seja, nós já estamos na fase em que a gente edita o gene da semente de uma planta. Por exemplo, um milho que é mais resistente a estresse hídrico. Você vai estar alterando os genes daquela semente, você pode plantar um milho que aguenta muito menos água e tem uma produtividade alta do que teria originalmente. Essa ciência das plantas todas está na CropLife, né? Que é uma instituição que abarca essas empresas todas, Bayer, Basso, Syngenta, Corteva, Sumitomo e mais muitas empresas. Então eu presidi essa entidade, eu vivi esse daí que talvez seja um dos maiores cases de comunicação do mundo hoje, que é a ideia de que a química é uma coisa ruim. Não é uma agenda brasileira, é uma agenda mundial, europeia. Até uma amiga minha um dia falou para mim assim, eu comprei um shampoo aqui, é muito legal, não tem química. Eu falei, escuta, você é uma advogada inteligente, bem informada, você não pode falar essa frase, porque tem muita química. E química é vida. Aliás, a vida é química. Então, essa ideia de que a química faz mal, ela pegou de um jeito de que foi para essa indústria da química, que é a indústria que fez os defensivos e entrou na agenda política, porque ela combina muito bem com a ideia de você estar defendendo a vida. Sim. E quem está defendendo a vida é justamente quem produziu esses produtos, porque eles fazem com que você produza mais alimento para mais gente, que pode comer. Mas esse argumento não pega.
O que pega é que o veneno está sendo utilizado de forma irregular e que o Brasil é o maior produtor e utilizador de veneno na agricultura do mundo, que também é um dado falso, sistematicamente comprovado por dados, mas que não adianta. É que nem você dizer que tem hormônio em frango. Já viu essa história? Já demais. Não tem hormônio em frango. Não tem como ter hormônio em frango. Já demais. Não, porque eles falam que é impossível um frango em 40 dias ficar adulto, então essa é tudo a genética dos hormônios, do não sei o quê. Essa do hormônio eles em frango comem mais rápido, eles crescem, ficam mais gordos. E você tá comendo tudo isso, vai morrer em 10 anos. Esses são os estigmas que estão aí. Cada um tem a sua razão de ser, mas assim, eu vivi em 3 indústrias no agronegócio que tem. Vou voltar no defensivo, mas assim, o frango tem hormônio. Não tem hormônio. Você dá para o animal probióticos e prebióticos na ração, para que a flora do animal se desenvolva de maneira que ele possa usufruir mais do alimento e crescer mais rápido. Se você não gosta disso, ok. Que não mal precisa isso pode fazer? Exato. E para os cientistas, nenhum. Mas se você tem algum problema com isso, até entendo, mas dizer que você dá hormônio para frango não existe. Não existe. Ah, mas se você tem um problema com isso, você pode comprar. Sistematicamente publicado. Você tem um problema com isso, você compra de uma outra empresa que não faça isso. Pois é, mas que, aí tem aquela que é a free range, né? Que é o franguinho que você é criado livre, comendo minhoca, só que ele é o quê? Só que Caro. ele custa o dobro do preço. Ok. E é pequeno ainda por cima. Então, mas a gente respeita cada um que, né? Agora, dizer que tem ou não tem. Mas não adianta. Toda semana você lê alguém dizendo isso, você pode fazer o que você quiser. Depois eu trabalhei com suco de laranja. Ele dizia, um copo de suco de laranja engorda mais que um copo de Coca-Cola. E você diz, não engorda. Tem mais açúcar lá do que aqui. Não tem. Mas tem esse debate que é uma coisa doente. Assim. Você fala, põe um estudo na mesa. O que é sacarose, o que é glicose, quanto tem, quanto não tem. Não adianta. Engorda. Mas tu não acha que suco de laranja engorda. Gente, vai tomar uma Coca-Cola. Isso tá no meu imaginário. Você Tá acredita que no hoje mundo. no almoço eu falei, Ju, pega só o wrap, não pega o suco de laranja não, que eu tô tentando emagrecer. Sério? Tomei Coca-Cola, mas era Quem é zero. qualquer geladinha? Era zero. Então, Pensei... são as coisas que estão aí na... Gente, mas que absurdo. E Caí aí na vem- narrativa, Christian. Caí na mentira. De laranja. Tô me sentindo otária. Otária. Podia ter tomado um suco de laranja no Laranja é almoço. uma maravilha. Ódio. E olha, de preferência no Brasil, que seja da própria fruta. Porque poucos países no mundo você vai na padaria e pede um suco, o cara espreme na hora. Ninguém Ninguém de tem laranja isso. espremida na hora. Isso Ainda não por existe cima. no mundo Maravilhoso. inteiro. Você vai na espremuta, É na tudo Itália, você vai pagar caixinha. 5 euros. Vou um copo sair de daqui e vou tomar um só pra descontar agora. suco. E o pior de todos, entre vários que existem, é esse. Que o alimento está envenenado com agrotóxico, que o Brasil é o maior utilizador de agrotóxico. Não é. Isso é número da FAO. O que eles fazem? Eles pegam um número absoluto, em toneladas de uso, e falam assim, olha aí como o Brasil é o primeiro. Lógico que ele é. Ele tem 2 ou 3 safras por ano na mesma parte de terra. Enquanto o mundo temperado tem neve, que é o sistema sanitário da natureza, ou seja, o cara tem uma safra e vem a neve no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil não tem neve. O Brasil tira a soja, põe o milho. Por isso que chama milho safrinha. Porque tem a safra e tem a safrinha. 2 safras de milho. Ele tira a soja, põe um milho. Depois ele tira o milho, deixa um pouco para descansar. E ainda tem em alguns casos, você faz a 3ª safra. Que é uma safra, pode ser de qualquer outra coisa, cevada, o que você quiser. Porque a terra está lá. Se você tratar da terra bem e souber tratar, você tem 3 lojas. Então você usa 2 ou 3 vezes mais. E você muito bem coisa de disse. gente desleal, de desonestidade intelectual. Não exportaríamos para tantos países Além se fosse disso. essa montanha de agrotóxicos. Você acha que todos os sistemas sanitários... Tudo bem, você pode achar que tem países que são ruins. Mas você acha que o do Japão é ruim? Você acha que o da Alemanha é ruim? Do Canadá? Da Inglaterra? Que Todos eles são não têm um importadores de controle- alimentos do Brasil. Eles não têm o controle Você acha que eles de não fazem qualidade? análise laboratorial quando o produto chega no porto? Todas as vezes. Não está envenenado coisa nenhuma, porque não tem veneno, irmão. Não tem nada dessa conversa. Mas eles ficam, então, em estudos, apresentam como estudos científicos, tem partido político, fundação de partido alemão que financia os estudos, manda os estudos para o mundo inteiro, e aí você vai ver, tá bom, deixa eu ver o seu estudo. Qual é a metodologia que você usou? Não está disponível. Ah, não, tá bom. Quando está disponível, a gente entra na metodologia e fala, escuta, qual é a relação de causa e efeito? Não tem. Todos os estudos do Só Greenpeace, correlação. do Greenpeace, do WWF, eles estabelecem uma relação de causa e efeito. Vou dizer o que significa isso, para ficar claro, em palavras fáceis. Se eu disser para você, você tem um isqueiro no bolso? Você fala assim, você vai falar, tenho. Então você fuma. Não existe relação de causa e efeito entre o isqueiro do teu bolso e você fumar. Mas eles fazem isso. Então eles pegam um mapa da Suécia
e fala assim, onde que usa o agrotóxico mais aqui na Suécia? Ah, nesse município, nesse município. Eles pegam todos os hospitais de câncer e falam, onde é que estão os maiores doentes de câncer? Nesse. Cruza e fala assim, aqui tem muito agrotóxico, aqui tem câncer. Então agrotóxico dá câncer. É nesse nível. Eles fazem essas coisas assim. Eu já vi debate na Europa desse tipo, de cientista de primeira linha. E não tem cabimento o que ele está falando, mas é o mundo que a gente vive. Não tem relação de causa e efeito, não tem relação com a realidade, os números são maquiados ou muitas vezes interpretados e você fica falando, não consegue. Então, assim, o que você faz, Christian? O que você faz? Eu não sei o que fazer. Essa guerra da química me parece meio perdida. Tá entendendo? Assim, a União Europeia, ela está aos poucos decidindo por eliminar grupos químicos inteiros, cujos resultados são a queda da produtividade de produtos agrícolas europeus. Isso já está acontecendo, absolutamente, já está acontecendo. A produção de beterraba na França, quando eles tiraram um grupo de neonicotinoides, decisão arbitrária das autoridades do Parlamento Europeu, proibiram os neonicotinoides, que são um grupo químico importante para proteger a produção de beterraba, que produz açúcar europeu. Caiu em 40% a produção francesa. O que os produtores franceses foram fazer? Foram, pelo amor de Deus, chorar na União Europeia para reverter a decisão. E conseguiram. Então, essas coisas estão acontecendo já. Não é ideia da nossa aqui, que pode... Já estão acontecendo. É uma coisa ideológica desconectada da realidade. Você quer dobrar o preço do açúcar porque você não quer usar o químico? É isso que você quer fazer? É o que já está acontecendo. A família europeia, média, hoje, gasta 14% do que ela ganha, média, em alimento. Já está chegando a 20%. Com todas essas medidas ambientais, sociais, etc., está chegando a 20%. Ainda é pouco. No Brasil sempre foi 55% na média. Quando o europeu perceber que 40% da sua renda está indo para comida, ele vai falar, o que aconteceu? Aconteceu que vocês fizeram esse monte de bobagem. Que esses doidos aí estão falando sem perceber o efeito que isso tem no bem-estar da população. Esse é o que está acontecendo lá. E pior, a gente importa essas agendas. Sim. Nós somos, em vez de a gente combater, como fazem os americanos, os canadenses, os argentinos, eles falam, essa agenda europeia eu não quero. Isso não tem sentido. O Brasil acha bonito isso. Falando em União Europeia, Lobauer, a gente viu recentemente uma crise de agricultores na Europa. Né? Você tem uns tratores, você vê as imagens dos tratores lá na Holanda, na Alemanha. Eu queria entender, cara, o que aconteceu, o que está acontecendo lá, se de fato eles estão, sei lá, cansados dessas pautas ESG, se é uma luta contra isso, ou se eles estão querendo mais subsídio. O que está acontecendo lá, que tem um monte de trator no meio da rua e greve de agricultor? O que aconteceu lá foi o seguinte, eles não são contra o subsídio, pelo contrário, a agricultura europeia só é viável porque ela tem altos subsídios. E essa é uma decisão que o contribuinte europeu é que faz. Nós não temos nada a ver com isso. Se eles têm um orçamento lá de números redondos, 100 bilhões de euros por ano, União Europeia, não os nacionais, para agricultura geral e gastam 40% em subsídios agrícolas, a decisão é deles. Até aí, ok. O que os europeus fizeram agora, que a gente viu em vários países, na França, na Itália, na Holanda, é dizer o seguinte: mesmo assim, eu não estou aguentando, porque eu já tenho subsídios que já deixam aqui nas minhas margens e vocês já estão exigindo que eu recupere 4% do meu território com vegetação nativa. Nós aqui na Amazônia, 80%. E nos restos dos biomas, 35%, né, 30%. Lá, 4%. Eles já não aguentam mais. A pressão da sociedade europeia urbana, urbanoide, desconectada do mundo, forçando o agricultor europeu que já está aqui, mesmo com subsídio, com uma produtividade baixa, sem margem, para ele implementar todas essas decisões desse tipo. Recuperar 4%, tirar os subsídios do diesel, que não tirar. SG, essas coisas. Essas agendas social, agenda trabalhista, agenda... Ele falou, eu não aguento isso daí. Vocês acham que a gente é inimigo da sociedade? E vou dizer mais. A União Europeia tem 350 milhões de pessoas. São mais ou menos 6, 7 milhões de agricultores. Já praticamente é uma minoria da minoria. Ainda assim, existe porque existe subsídio. Porque não é competitivo. Não tem... Se você for fazer a conta na ponta do lápis, não precisa ter agricultura na Europa. Não tem como. Então, assim, são as coisas do mundo, entende? E você fala, mas que é a relação dos agricultores de lá com os nossos?
Nenhuma. A gente é parceiro, porque quando eles ficam bravos, a gente fica feliz porque eles estão sofrendo coisas que a gente também sofre. Mas a gente não gosta dos subsídios que eles têm, porque eles concorrem com a gente em muitos produtos e impedem a gente de entrar. Por exemplo, o frango brasileiro, para entrar na Europa, ele enfrenta todos os tipos de barreira comercial que você conhece. Cota tarifária, tarifa ad valorem, tarifa específica para cortes específicos Bizarro. e subsídios. Então, às vezes, aparece um francês exportando frango para a Arábia Saudita. Você fala, como é que ele conseguiu? Ele tem soja, ele tem milho, ele tem escala, ele tem tecnologia, ele tem abate halal. Como é que ele botou o frango lá? Subsídio. É que é embutido. Tem vários caminhos para você fazer isso. Mas isso já é marginal, a exportação. Porque subsídio à exportação, regra da OMC. Regra número 1, proibido. Não existe, não é permitido no mundo do comércio subsidiar exportações. E ainda existem essas coisas na agricultura europeia. É um universo muito paralelo, né? Assim, que a gente desconhece muito. Inclusive, eu fico feliz de a gente estar tendo precisa esse... trazer mais pessoas do agro. Do agro. Né? Porque é algo que a gente tem que estar sempre batendo nessa Sempre tecla. batendo. A gente já teve episódio sobre pecuária, né? Já teve episódio com do agrotóxico. O de agrotóxico. O da pecuária foi muito bom. É importante a gente trazer sempre mais dados, né, Lara? É. Porque a gente tem que estar sempre falando disso, porque o outro lado está sempre... Nossa, tá batendo. sempre batendo. Que bom que a gente abriu esse canal de comunicação. Lobauer, tem alguma coisa que não foi dita que você acha que precisa ser dita para as pessoas de maneira geral, para quem está nos acompanhando aqui? Porque falar pro pessoal de casa se quiser até também, falar dar um direto pro recado, pessoal. O que eu tô pensando? Tô pensando no cara que está indo buscar o filho no colégio, que está preso no trânsito agora. Ele é um cara relativamente instruído, às vezes até muito instruído. Tentar conhecer nesse universo, falando, caramba, eu não sabia dessas informações, que interessante. Pro brasileiro médio, assim, sabe? O que você diria a respeito do agro e de todas essas mentiras que você desfez aqui para nós? Eu acho assim, no geral, acho que não é um problema só do agro, né? A gente está vivendo uma época, o Brasil Paralelo tem tentado lidar com esse, tem sido um dos expoentes, talvez, nesse desafio, que é o quê? A época da pós-verdade, né? O mundo dos fake news, onde você busca a informação correta, né? Eu acho que, assim, no fundo, a gente tem que todos trabalhar na convergência da ciência, que é uma obviedade, mas nós saímos do mundo da ciência. Outro dia eu li uma frase interessante, que o século XXI parece mais com o século XII do que com o século XX. Né? Porque a gente não evoluiu do ponto de vista da ciência, daquilo que é mais próximo da verdade científica, até onde a gente chega. A gente regrediu, a gente foi parar nas cruzadas, né? Mas o discurso não é esse, não. Porque o discurso eles falam tanto que a gente não acredita na ciência, né? O discurso então, é que você é um negacionista. Aí que vem o ponto difícil. Porque quando a gente fala, vamos atrás da ciência, a gente deveria todo mundo convergir. Ciência, para todo mundo é a mesma coisa, mas não é mais. Não é. Porque o que é ciência? Ciência é método, repetição, amostra, estabelecimento de causa e efeito. Isso é ciência. Rigor. E apresentam-se vários estudos. Eu dei exemplo agora no ambiente da defesa vegetal, estudos científicos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, em qualquer lugar, muito na Europa e no Brasil, que não são científicos. E aí você fala, isso não é ciência. Até você provar e convencer o seu interlocutor, aquela verdade já está no ar. Então, o que eu diria para as pessoas? Que elas tentem, dentro das suas limitações e possibilidades, ir além. Isso aqui é ciência? Tem método? De onde vem esse número? Façam esse exercício sempre. Não é só para agronegócio, não. É para tudo. Você vê um número falando, quem está falando? Qual é a instituição que está atrás? Que instituição é essa? E tem método? O que é método? Método é repetição, é sistema. Sistema. O sujeito é capaz de repetir se ele fizer de novo? Se não, é esse mundo doido aí, cada um fala o que quiser. E as redes fizeram isso com o mundo. Cada um fala o que quiser, depois você prova o contrário. E o agro é vítima absoluta desse negócio. Total, essa quantidade de número de bobagem, de coisa errada que você lê, certo? Como é que você se defende? É um trabalho individual. Sabe de onde? Nas famílias, que é a defesa. A família, os pais é que tem que proteger as novas gerações. Dizer, peraí, deixa eu ver o que você está lendo aí. Não é ficar material escolar. Seu material escolar. Onde você viu? No TikTok. Quem é que falou?
Deixa eu ver quem que é. Porque às vezes é uma armadilha, é uma coisa que vai te desviar, vai atrapalhar o seu raciocínio, entende? Eu só consigo pensar nisso, porque é o que eu tento fazer com meu filho. Falando em material escolar, tem como as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, eu gostei dessa iniciativa de olho no material escolar. Como é que faz para participar? Tem algum jeito? Você faz alguma inscrição? Isso é pago? Como é que as pessoas... eu sou um pai e eu estou vendo que o material escolar dos meus filhos é enviesado. O que eu posso fazer para denunciar, para ajudar? Como é que é feito esse processo? Bom, primeiro, se você der no Google de olho no material escolar, você vai cair lá na instituição. A instituição tem lá, você pode se filiar a uma associação livre, sem fins lucrativos, então você pode entrar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Hoje já são mais de 50 empresas e mais de 200 pessoas físicas. Com esse orçamento a gente já faz tudo o que faz, mas tem que crescer muito ainda. Muito voluntário. Então, entra lá, ali tem um pouco de tudo, as informações que você precisa. Inclusive, entrar em contato para falar, meu município tem dificuldade, eu quero que vocês puderem mandar informação, me dar acesso a fontes para eu levar para os professores, etc. Porque a gente não pode ficar acusando o professor. Não é bom isso. Nem todos os professores estão na mesma situação. Você tem professor ideológico? Tem. Mas tem muito professor que não teve oportunidade de conhecer as coisas. Sim. Não é só no agronegócio, não tem oportunidade de conhecer nenhuma coisa. Ele só está reproduzindo o que está no livro. Então, vamos ajudar. Vamos ajudar as famílias, os municípios, as cidades. E o De Olho tem acesso às boas informações, à ciência, às entidades, às pessoas, às autoridades. Então, é uma instituição que está ficando forte, né? Porque ela é transparente. Então, entra no site e dali você encontra os caminhos. Entra na agroteca. A escola do teu filho pode se inscrever para ir numa feira agrícola. Então tem lá uma série de feiras agrícolas, geralmente Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Tem as grandes feiras agrícolas, legais. E se conseguir que o filho vai fazer um passeio com o teu filho em Cascavel, ou em Luiz Eduardo Magalhães, ou em Não Me Toque, ou em Ribeirão Preto, porque na hora que você entra ali, aí você tem orgulho. Você sente orgulho de viver onde você vive, sabe? Não é essa coisa ufanista, boboca, não. Assim, nossa, essas pessoas todas existem. Elas estão aqui fazendo essas coisas legais, maravilhosas, cheias de tecnologia. Drone. Agora tem um drone, acabei de ver em Ribeirão Preto, tem um drone que cabe 2 pessoas. É um helicóptero que você coloca semente, coloca defensivo, e você pode pilotar aquilo ali na sua plantação. Quer dizer, é o mundo dos Jetsons já. Né? Não é mais... Coisa que ninguém imagina que existia. Não é mais aquilo da enxada, entende? É um mundo do futuro, que dá inspiração, que dá orgulho. E é isso que a gente tem que despertar nas famílias, nos filhos. Não é ficar essa coisa reivindicando, falando das mazelas, né? Do conflito de terra, da pobreza. A gente tem que combater isso. Como? Com desenvolvimento, com coisa nova, com ideia nova, né? Com empresa que não era nada 10 anos atrás. Informação. Né? Informação, com escola. Então, Lobaio, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Se você der Professor Christian, acho que você encontra. O Christian Lobaio pelo vai Google aparece no Instagram. A gente vai estar colocando na tela também o @ tudo certinho aí, pessoal de casa. Mas você está mais presente no quê? No YouTube, no Instagram? Tô no Instagram, tô no Facebook, mas muito mais Instagram hoje em dia, né? Instagram, tô aqui no Brasil Paralelo, no Cartas na Mesa. Fala um pouquinho de como é que tem sido essa experiência. Você tá toda segunda-feira aqui ao vivo com a gente. Cartas na Mesa é um programa às segundas à noite, que você produz. E eu tô nos bastidores ali, né? Faço parte com o Renato aqui, atrás, que é um programa de debate da circunstância política, né? Ali com o professor Jean Turco e com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então a gente faz uma conversa sempre da pauta da semana, fala da política, da economia, do mundo. Então tem sido um programa muito interessante. Assim. Eu tenho recebido muita manifestação positiva. Assim. As pessoas falam na rua mesmo, quando vê. Assim, outro dia eu estava num restaurante, o garçom jovem falou assim: eu conheço o senhor. Que legal. Falei, fiquei assim, pode ser e tal. Ele falou assim, Cartas na Mesa. Sério? Falei, que legal. Você tá assistindo Cartas na Mesa, cara? Que legal. Ele falou, eu não consigo ver o programa inteiro. É muito longo e eu chego sempre atrasado do trabalho.
mas eu vejo os cortes. Aham. Esses eu vejo todos, tá? Eu curto, então é legal isso aí, né? É legal, isso é... Muito bacana, Lara. Muito bom, E muito esclarecedor bom. Tia, também, muito né? obrigada pela presença aqui, foi bastante esclarecedor. Acho que já está indo bem a favor daquilo que você tinha dito antes, de amplificar essa comunicação, de colocar aí um alto-falante na boca de quem sabe do que está falando, quem conhece o agro de perto. Acho que foi bem nesse sentido, né? E o pessoal Agradeço do agro muito. que está nos ouvindo também, a gente já falou tanto em comunicação aqui, vamos Vocês puxar uma tratem orelha de- aqui, né? Vocês tratem de blogueirar, Por tá favor, bom? vamos compartilhar isso aqui, né, para cada vez mais pessoas poderem Exato. saber dessas Por verdades favor. todas aqui. Muito obrigada. professor. Obrigado a vocês. Quando vocês quiserem trazer alguém aí de um setor ou outro, a gente faz a ponte. Tem muita gente interessante. No Ótimo. algodão, Precisamos. no milho, nas frutas, nas máquinas. Eita, Façamos tem cada isso. pessoa bacana. Excelente. Muito obrigada. E muito obrigada mais uma vez pela companhia, meu querido. Sempre muito bom, Lara. Muito prazer te Até a rever. próxima semana. Até. Beijo pra você. Até a próxima semana. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Pô, mas tu tá fazendo isso aí, fica difícil de vender. Nunca foi sobre vender, cara. Decidimos que por apenas R$19 mensais, você pode desfrutar dos nossos documentários originais. Mas o mais importante, apoia o trabalho da Brasil Paralelo. R$19 não paga muitas coisas hoje em dia. Mal compra um salgado e um refrigerante, e é possível que esse valor já tenha sido gasto por você hoje sem nem perceber. Essa decisão foi tomada com base na nossa crença de que uma grande quantidade de pessoas se uniria a nós nesse propósito. Estamos convencidos de que, com muitas pessoas contribuindo com apenas R$19 mensais, podemos provocar uma transformação significativa na cultura brasileira. Recentemente, o que parecia um sonho distante está agora ao nosso alcance. Ao se tornar um assinante, você amplia a nossa voz. Para demonstrar nossa total transparência e confiança no valor do nosso conteúdo, oferecemos a você um período de 7 dias para reconsiderar a sua decisão, por qualquer motivo que seja. Assim que se juntar a nós, você terá a oportunidade de conhecer nossos conteúdos, incluindo debates, entrevistas exclusivas e materiais complementares. A sua participação é fundamental para nós. Esperamos em vê-lo em breve em nossa plataforma de membros. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.